Já aconteceu com você de dizer sim quando na verdade você queria dizer não? E isso de alguma forma causou um conflito interno, mas você não soube muito bem como agir nessa situação? É sobre esse assunto que eu quero falar com você hoje. Seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Juscelma, se você não me conhece. Aqui nesse canal eu compartilho assuntos sobre comportamento, espiritualidade, autoconhecimento. Se você gosta desse tipo de tema, te recomendo a se inscrever para acompanhar e fazer parte dessa comunidade. E se você já é inscrito aqui no canal, eu agradeço muito a sua participação, seu apoio e que bom te ver por aqui. E vamos iniciar aqui a nossa conversa. Estou com meu material de apoio para não esquecer nenhuma informação relevante. Espero muito que essa conversa seja muito rica para todos nós. Então, imagine o seguinte, que você comprou uma casa e você fez uma reforma nessa casa. Então você trocou portas, janelas, portão, pintou as paredes, tudo que tem dentro dessa casa foram escolhas suas. Então você estabeleceu ali uma estrutura que te agrada. Só que tem um detalhe, você entregou a chave dessa casa para outras pessoas. E essas pessoas, elas entram na casa e começam a colocar outros objetos, tiram as coisas do lugar e não organiza, e isso vai te causando uma certa ansiedade, um certo estresse, você fica meio sem jeito de dizer que não está gostando e você vai aceitando aquilo. E o que eu quero te dizer com isso? Que com a gente não é diferente. Nós, quanto pessoas, podemos nos imaginar também como uma casa em que nós definimos os nossos limites, nós determinamos o que nós queremos na nossa vida, o que nós não queremos. Então, quando nós não estabelecemos limites claros, nós começamos a nos sentir sobrecarregados, e o que vai gerar, sim, um estresse, uma ansiedade, e também vamos ficar ali um pouco sem jeito de dizer para as pessoas que nós não estamos gostando de algumas coisas. E isso não é um comportamento tão consciente, essa dificuldade de dizer não. Existem algumas raízes que, quando nós desenvolvemos a consciência, nós conseguimos trabalhar para corrigir isso. Jung nos trouxe um conceito psicológico que são as máscaras sociais, que são muito importantes para nós, para podermos vivermos em sociedade, para pertencermos a determinados grupos. Mas qual que é o prejuízo disso? É quando a pessoa ela não desenvolve a autenticidade. Então ela acaba, de certa forma, colando essa máscara no qual ela se identifica com os grupos como se fosse ela mesma. Então ela ultrapassa os limites. Então ela deixa de saber o que é dela e o que é do outro, certo? E essas máscaras, elas são construções sociais e são importantes para nós podermos viver com outras pessoas. A questão aqui é quando nós começamos a evitar o nosso eu verdadeiro. Por exemplo, a máscara da autossuficiência. Existem pessoas que evitam de todo custo mostrar a vulnerabilidade dela para outras pessoas. Uma autossuficiência, não dependo de ninguém, mesmo quando elas precisam de ajuda, elas não sabem demonstrar isso. E isso é uma máscara que ela se apresenta para a sociedade. Trazendo um pouquinho esse conceito das máscaras para o nosso tema, que é estabelecer limites, existe uma máscara que é muito comum de identidade, de utilizarmos, que é a máscara da boa menina, a máscara do bom moço. Pode ser que você já tenha sido essa pessoa, ou seja essa pessoa, ou conheça alguém que acabe tendo esse padrão de comportamento, que é aquela pessoa que está sempre disponível. Ela nunca diz não para os outros, ela não sabe dizer não. A máscara da boa menina é aquela pessoa que ela é sempre elogiada pela bondade dela. Ela é muito simpática, muito boazinha,
tudo que pede para ela, tudo que pede para ele faz. Só que o que acontece? Será que isso é bom ou será que isso é ruim? Aqui, quero trazer para você é a diferenciação. Ser uma pessoa boa é uma virtude, porque isso está ancorado no altruísmo, na generosidade, na consideração pelos outros, na empatia. Então, uma pessoa genuinamente altruísta, ela tem uma motivação interna para fazer o que faz, mas ela consegue ter um equilíbrio. Ela não coloca o bem-estar dela em detrimento às necessidades externas. Agora, uma pessoa que ela está, vamos dizer assim, identificada com essa máscara da boa menina, a motivação é externa. Ela busca, de certa forma, a aprovação, ela não quer lidar com críticas, ela não consegue ter inteligência emocional para dizer não. Então, para evitar qualquer tipo de conflito, desaprovação, o medo de não pertencer a determinados grupos, de ser excluída, ela acaba aceitando determinadas, vamos dizer assim, solicitações. E o que é importante a gente compreender é que quando a gente ultrapassa os nossos limites, nós vamos, de certa forma, nos desidentificando do nosso eu verdadeiro. Então, nós começamos a nos sentirmos presos. Existe um conflito interno com o que eu realmente quero fazer, com o que eu estou fazendo. Esse é um dos principais sinais para a gente conseguir compreender quando nós estamos ultrapassando os nossos limites internos. Então, uma das formas que é crucial a gente compreender para que possamos definir os limites, a gente identificar os nossos valores, a gente saber o que guia o nosso comportamento, quais são as motivações internas que nós temos para fazer o que nós fazemos. Então, desta forma, nós vamos começar a compreender o que é saudável, o que não é, quando eu devo dizer não, quando eu devo dizer sim. Vamos dizer assim que diante, na metáfora da casa, você começa a pegar a chave de volta. Ai, me dá essa chave aqui que eu te dei, que não é para você ficar com ela. Quando você quiser entrar na minha casa novamente, você pede. Isso é o quê? Estabelecer limites saudáveis. E não tenha medo, não tenha receio de dizer não, porque as pessoas que sabem respeitar limites, elas vão entender quando você disser não. E aí que entra a questão dos relacionamentos, porque quando nós cultivamos relacionamentos com base na aprovação, no elogio, esses relacionamentos se tornam superficiais. E quando nós começamos a desenvolver a nossa autenticidade, esses relacionamentos superficiais, eles não se sustentam. Então é muito importante você compreender isso, que cada vez que você estabelece os seus limites de saúde, de responsabilidade, você se coloca em primeiro lugar, tudo que não estiver em harmonia com isso, você vai perceber que o contraste, você vai perceber que vai afetar. Algo que é muito relevante compreendermos aqui é que esses padrões de comportamento, eles são respostas que nós damos ao ambiente externo. Então, não necessariamente é uma escolha consciente. Pode ser que em algum contexto, em algum momento, eu tenha essa intenção, mas grande parte dos nossos comportamentos, eles estão estabelecidos com a forma que a gente enxerga o mundo. Então, as nossas crenças, os nossos paradigmas que determinam os padrões de comportamento que nós teremos. E quando nós começamos a expandir a consciência, começamos, de certa forma, a compreender que determinados comportamentos, eles não são saudáveis, porque a gente vai sentindo esse conflito do que eu quero com o que eu estou fazendo. Eu quero dizer não, mas estou dizendo sim. Eu quero dizer sim, eu falo não. E estabelecer limites pessoais é afirmar as nossas próprias necessidades, é sermos guiados pelos nossos valores, pelo que nós realmente acreditamos como um ser autêntico, um ser verdadeiro. E aqui entra também uma outra questão, é que muitas vezes a nossa dificuldade de estabelecer limites não tem a ver com o outro, na verdade nunca tem a ver com o outro, tem a ver com o nosso poder de posicionamento.
Então, a nossa crença que ao estabelecer limite, eu vou ser excluída, ao estabelecer limite, eu não serei mais aprovada, não vou mais receber aquele reconhecimento que outrora eu recebo, eu deixo de fazer. Eu não vou estabelecer limites porque eu quero evitar conflitos. É muito comum ouvir isso em atendimento também. Então, estabelecer limites não significa que você vai rejeitar o outro e que o outro vai te rejeitar, e sim que você vai aprender a estabelecer limites saudáveis para você, para o seu bem-estar. Você vai continuar fazendo o que você faz, mas não se colocando em detrimento e não buscando motivações externas para você ser quem você é. Então, uma outra barreira que nós temos quando nós estamos estabelecendo as nossas prioridades, a forma como a gente enxerga a nossa vida, é também acreditar que cuidar de nós mesmos em primeiro lugar é egoísmo. Essa é uma crença que há necessidade da gente desmascarar, porque isso faz com que a gente vá se colocando em segundo lugar ou até mesmo em último plano. E aqui eu trago para você até o exemplo da máscara de oxigênio, que é o que a gente aprende quando nós viajamos de avião. Se houver uma emergência, você primeiro tem que se salvar. Você tem que colocar a máscara primeiro em você para você ter condições de ajudar o outro. E quando nós estamos confusos, não estamos entendendo o que é nosso do que o que é do outro, o que a gente faz? A gente coloca a máscara no outro e fica asfixiado, a gente fica sufocado. E não é essa a ideia. Então, a transformação, ela começa na forma como a gente começa a se enxergar. A transformação, ela começa na mentalidade. E aqui eu proponho um exercício para você, que é você listar as suas prioridades, o que é importante para você hoje. Observe quais são as situações que você tem dificuldade de dizer não e o que te motiva a não dizer não? O que te motiva a não estabelecer o limite? Você identificando isso, você vai conseguir, de certa forma, modelar novos comportamentos. E aqui eu também te faço um convite. Aqui na descrição tem o link do e-book Roda da Vida. Esse e-book, ele te ajuda a identificar quais são as áreas da sua vida que merecem atenção, para que você possa, vamos dizer assim, recalcular a tua rota, estabelecer limites, estabelecer prioridades, desapegar do que realmente não te serve hoje. Comece essa faxina nessa casa, comece a pegar as chaves de volta, que eu tenho certeza que isso vai te dar um salto de consciência muito grande. Eu espero muito que esse vídeo tenha contribuído com o teu desenvolvimento. Gostaria muito de te ouvir. O que você pensa a respeito? Fez sentido para você? Será que você é essa pessoa boazinha que está precisando estabelecer limites? Compartilhe, vou adorar te ouvir. Luz e amor no seu caminho.